dicas são baseadas em experiências pessoais para primeiros socorros e tratamento de situações corriqueiras, porém, não isentam seu patudinho de uma consulta e ou acompanhamento no médico veterinário. E nessa videoaula a gente vai falar sobre um assunto muito importante que são os fungos. Gente, como tem gente sofrendo aí com os bichinhos por causa disso. Mas, claro, né? Também não é pra menos. O fungo é uma coisa muito séria. Quem nunca teve um fungo aí na unha e já ficou aí anos? Eu já tive um fungo na minha unha, gente, há muito tempo atrás. Faz muito tempo, faz mais de 10 anos. E eu não sabia como tratar. Então aquele fungo ficou na minha unha por mais de 3 anos, vocês acreditam? E eu fazia o quê? Com vergonha daquela unha preta, né, que ficava, acho que até que era essa unha aqui, eu ficava sempre colocando um esparadrapo pra não mostrar aquele fungo, porque fica um negócio muito feio, né? Fungo é muito agressivo, é muito sério. E a grande questão é a gente identificar quando que é um fungo, quando é uma ferida normal. Inclusive a gente tem um módulo aqui nesse curso falando sobre vários tipos de ferida, e dentro desse módulo eu também falo que tem feridas causadas por fungos, mas eu não dou o tratamento lá, porque eu direciono vocês para esse módulo de fungo aqui, onde a gente vai falar sobre o que é, como é transmitido, os sintomas, os tipos e, claro, os tratamentos. Porque, gente, ferida de fungo, ela é muito parecida, aliás, talvez ela seja igual às outras feridas. Então aqui você vai aprender a diferenciar, a saber quando é que essa ferida já não é mais uma feridinha comum e você vai ter que partir para o tratamento de fungo, porque senão ela vai se agravando a um ponto que pode comprometer muito, muito mesmo o bichinho, e aí ele pode até virar óbito. Então vamos começar logo, porque eu tenho certeza que você não tem tempo a perder e você está curiosíssimo e curiosíssima para saber como é que você vai descobrir aí quando é um fungo ou quando é uma ferida comum. Vamos embora começar! Primeiramente, gente, a gente tem que entender o que é a esporotricose, né? A gente vai falar de um fungo aqui específico, que é a esporotricose, que é o que tem acometido aí muitos gatinhos e tem causado aí um desespero muito grande entre os tutores, que muitas vezes não sabem o que fazer, ficam desesperados e até chegam a abandonar, porque não sabem como lidar com aquilo, e aí acaba que o abandono é tão grande que a doença acaba se proliferando, porque aquele bichinho fica abandonado na rua, acaba transmitindo para outros bichinhos, então já viu, né? Olha só o problema que isso causa pela falta de informação. A esporotricose, gente, nada mais é do que uma micose que é causada por um fungo chamado Sporotrix, e ele não é a doença do gato. Gente, vamos desconstruir essa imagem de que o fungo da esporotricose é uma doença de gato. Ele não é uma doença de gato. Os gatos, na verdade, são uma vítima desse fungo, e as pessoas ficam associando essa doença ao gato justamente porque ele anda na rua e acaba pegando essa doença. Eu vou explicar como. Esse sol, na verdade, gente, ele está presente na natureza, nos vegetais, nas palhas, nos solos, nos espinhos das rosas, né, das plantas, nas madeiras. Na verdade, esse fungo sempre foi conhecido como a doença do jardineiro, porque aquelas pessoas que trabalham com jardinagem, né, elas acabam pegando esse fungo porque o fungo está presente lá. E aí, o que acontece? Eles lá manipulando as flores, as mudas, né, as roseiras, eles às vezes se espetam e acabam pegando aquele fungo ali naquela plantação. Então já deu para entender que não tem nada a ver com gato, né, gente? Que o gato simplesmente acaba indo para a rua, e como esse fungo está presente aí em tantas coisas, né, nas ruas, em várias coisas, acaba pegando no gato, principalmente que o gato tem um hábito de subir na árvore, né, e ficar arranhando ali. O que acontece? Esse fungo fica ali, embaixo das unhas, né, do gatinho, e aí ele acaba pegando isso, né, pegando às vezes na briga. Na verdade, esse fungo vai se instalar ali embaixo das unhas dele, e aí ele acaba transmitindo para outros, arranhando, brigando na rua. Mas o que vai acontecer? Outros também vão transmitir para ele. Então, ele é só uma vítima. O gato não é o causador disso tudo. O causador disso tudo é a natureza, porque o fungo tá lá. Então, pelo amor de Deus, gente, esquece esse negócio de o gato causa isso, o gato que causa esse fungo é doença do gato, não é doença do gato, tá bom, gente? Eu quero que isso fique muito esclarecido na mente de vocês, porque muita gente acaba matando gatos, fazendo maldade, envenenando gatos por raiva, pensando que ele é um grande transmissor de doenças, e na verdade ele é tão vítima quanto nós, porque na verdade esse fungo, né, da esporotricose, ele é uma zoonose. O que é isso, Michele? Ele também passa para os humanos. Olha só o perigo. Não tô querendo dizer para você não ter o bichinho, tô querendo dizer que a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, porque os bichinhos não raciocinam. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for manipular. Vai ter uma aula específica do tratamento, tá bom? No finalzinho desse módulo aqui você vai saber como tratar. Mas vamos entender mais um pouquinho como é que funciona essa doença. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, como é que essa doença é transmitida. A gente já falou que os gatinhos, eles se arranham na rua, eles brigam, é isso que acontece. Eles vão passar por mordidas, por arranhões, uns para os outros. E é dessa mesma forma que eles podem transmitir
pra gente também. É uma zoonose, a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, pode acontecer com cachorros em casos muito raros. Eu já vi uns 2 casos só na minha vida. É muito difícil acontecer com cachorro, mas pode acontecer. Até porque tem pessoas que têm plantas em casa e muitas vezes esse fungo está presente nessas plantas. Então, o bichinho, mesmo dentro de casa, acaba pegando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque os 2 casos de cachorro que eu vi que pegaram isso foi em planta que tinha dentro de casa, que ele se machucou. E aí, tendo aquela janela ali, né, pro fungo, ele se instalou e fez a festa lá, né, no focinho do cachorro. Mas não é muito comum não, gente. Então, é muito mais comum nos gatos, tá? Vamos entender agora os sintomas dessa doença. Os lugares mais comuns de começarem a aparecer essas feridas é o narizinho, nas patinhas e na cauda. E às vezes também acomete o sistema respiratório. Por isso que eles têm aquela respiração meio... sabe, fazendo um ronquinho assim, não sei se você já ouviu isso. Eles às vezes ficam com essa respiração e isso muitas vezes já é causado pela esporotricose. E pode também atingir os ossos, as articulações e podem causar muita dor também, muito sofrimento para o seu patudinho. Gente, é muito importante ressaltar para vocês que essa doença ela tem 3 fases, tá? E a gente vai falar sobre elas agora na próxima aula, que eu quero que vocês compreendam como é que essas 3 fases funcionam, né? Eu quero muito que você identifique quando ele está numa fase da doença que está mais branda, mais tranquila, e quando está numa fase mediana, e quando está num estágio mais avançado. A gente vai falar sobre isso nessa outra aula, porque isso é muito importante para você entender como é que você vai agir. Por onde você começa, né? Isso é muito importante até para você saber a dosagem de medicamento que você vai usar. Então, assim, não perde a próxima aula. Vai para lá correndo, que eu tô lá te esperando com muita informação valiosa para você. Vai para lá, corre para lá que eu tô te esperando. Até lá!